Senhor Presidente em exercício, Senhor Membro da Mesa, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, caros colegas, público. Queria, antes de mais, de entre os elementos da variação que aqui estão presentes, queria em primeiro lugar saudar, naturalmente, o Senhor Presidente da Câmara. Efetivamente, e durante muitos anos, o então Senhor Presidente Fernando Medina foi causticado, foi criticado, foi muitas vezes parodiado por não estar presente nas reuniões da Assembleia Municipal. E eu esperaria, efetivamente, da parte do Senhor Presidente da Câmara, uma atitude diferente, uma atitude bem mais presente, porventura. A verdade é que o Senhor Presidente da Câmara pouco cá para, desculpe uma expressão popular. Por isso, é um gosto e um prazer tê-lo por cá hoje, Senhor Presidente. Queria também, senhora, e a segunda nota que queria dar em relação aos membros do Executivo, ou neste caso os vereadores presentes, queria dar uma nota para a presença da senhora vereadora em substituição, a doutora e minha camarada Luísa Vicente Mendes. Luísa Vicente Mendes, que foi uma deputada municipal durante muitos anos nesta casa, que, em minha opinião, e creio que na opinião da generalidade das bancadas, muito prestigiou esta casa pela qualidade das suas intervenções, nomeadamente no âmbito da cultura, que foi sempre uma matéria que a ocupou. Eu queria dizer, sinceramente, Sr. Presidente, que eu hoje, ao ouvir aqui algumas intervenções, e ouvindo em particular uma intervenção profundamente deplorável e execrável, tive muitas saudades das intervenções da então Sra. Deputada Municipal Luísa Vicente Mendes. Senhora Presidente em exercício, dizer que o Partido Socialista vai abster-se nas demonstrações financeiras que aqui nos foram trazidas e que o Sr. Presidente já teve a oportunidade de apresentar, porque efetivamente estas demonstrações financeiras traduzem a execução de um orçamento e de instrumentos financeiros que não são os nossos, de opções políticas que não são as nossas, de escolhas que não são as nossas, que são as de Vossas Excelências e, portanto, é nessa medida que nós não nos sentimos de alguma forma compelidos ou obrigados, digamos, a aprovar estas moções. Mas já agora dar aqui também uma nota, que fiquei contente que desta vez o Sr. Vice-Presidente, que de resto não usou a palavra, mas o Sr. Vice-Presidente não antecipou o voto do Partido Socialista. E, portanto, isso em si já é uma melhoria, uma vez que, em tempos anteriores, o Sr. Vice-Presidente, previamente ao próprio PS expressar, dizia logo, o PS vai votar a favor, o PS vai votar contra. Portanto, desta vez não tivemos aqui esse dirigismo da parte do Sr. Vice-Presidente e eu saúdo e contento-me com esse facto. Mas já agora dizer, portanto, senhora Presidente em exercício, que estas contas que foram ali, portanto, apresentadas com a candura e com a simpatia extrema, que quase que fazem destas contas uma coisa absolutamente extraordinária, elas não são negativas, Sr. Presidente, não são. Mas com a apresentação do Sr. Presidente, se tivermos só em conta essa apresentação, elas são verdadeiramente extraordinárias. Nisso, o Sr. Presidente não tem, de facto, em matéria de propaganda e em matéria de fazer parecer aquilo que é bom ou aquilo que pode ser menos bom, mas ainda melhor, o Sr. Presidente não tem adversário à altura. Mas ia dizer-lhe, Senhor Presidente, que apesar de tudo, temos aqui obviamente aspectos e temos aqui obviamente elementos que nos levariam, portanto, a questionar, enfim, da vasta qualidade que o Sr. Presidente ali teve a oportunidade de referir. Por um lado, o Sr. Presidente puxou dos galões em matéria de ação social, mas, Sr. Presidente, eu diria que abona pouco em matéria de ação social a taxa, ou melhor, a redução do Fundo de Emergência Social, que passou de 12,3 milhões de euros para uma execução de 7 milhões de euros. Essa não é muito abonatória para a tal credencial que o Sr. Presidente hoje trouxe aqui para cima da mesa. E há outros aspectos que podíamos aqui referir, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. O espaço público, portanto, teve uma queda, portanto, na sua execução de 70%. A reabilitação da cidade tem uma queda de 75%. E a execução, portanto, do plano de acessibilidade pedonal, que teve, aqui não é uma queda, é uma execução de apenas 2%. Portanto, diríamos, Sr. Presidente, que motivos, apesar de tudo, teríamos para não considerar estas contas e estas demonstrações tão radiosas como o Sr. Presidente aqui as retratou. Dizer ainda, portanto, e referir-me a alguns aspectos que são positivos e que o Sr. Presidente aqui trouxe para cima da mesa e que, aliás, o Sr. Vice-Presidente, quando fez a apresentação em sede da Câmara Municipal, tinha enunciado. O Sr. Vice-Presidente
foi muito enfático e valorizou de forma muito firme a redução do prazo de pagamento médio às empresas de 7 dias para 2 dias. Eu presumo, ou melhor, nem quero presumir, porque seria de facto uma reação esfuziante aquela que o Sr. Vice-Presidente teria se tivesse reduzido, como nós reduzimos, de 400 dias de pagamento aos fornecedores para 2 dias, como chegámos a ter. Apesar de tudo, vejo e o Sr. Presidente fica contente que corrobora e fica contente com esses nossos resultados. Eu sei que o Sr. Presidente lá no fundo, sabe que nós fizemos uma boa gestão. E o mesmo se pode dizer, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, relativamente ao passivo e à redução do passivo. Sr. Presidente, a gestão do Partido Socialista na cidade de Lisboa reduziu o passivo em 1.275 milhões de euros, Sr. Presidente. Por isso, não quero que nós fiquemos de alguma forma de queixo caído e de boca aberta com a redução de 40 milhões de euros que o Sr. Presidente aqui nos traz. Ainda bem que continua a trilhar esse caminho, mas queira reconhecer, Sr. Presidente, que esse é um caminho feito fundamentalmente pelos eleitos e pela governação do Partido Socialista na cidade de Lisboa. Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhores Deputados, seríamos injustos se dissemos que as contas de facto são negativas. Não. O Senhor Presidente e o Senhor Vice-Presidente até ao momento não estragaram verdadeiramente a situação financeira do município. Isso eu reconheço. Mas, Senhor Presidente, aliás, o Sr. Presidente teve uma nota muito interessante. Estamos preocupados com o futuro. Estamos, sim, senhoras, somos todos pessoas responsáveis, uns mais do que outros, mas estamos todos preocupados com o futuro, mas eu diria, muito em particular, o Sr. Presidente estará preocupado com o seu futuro. O Sr. Presidente, na minha perspectiva, e esta nota só obviamente a mim me corresponsabiliza, o Sr. Presidente vai dar o salto. O Sr. Presidente não quer estar cá, até ao fim do mandato, ou diria até em jeito de brincadeira, podia dizer que o Sr. Presidente quer estar ainda menos do que tem estado, porque apesar de tudo não tem estado muito. Mas o Sr. Presidente não pode correr o risco de, na sua candidatura a líder do PSD para o ano que vem, de ir apresentar o encargo de umas candidaturas, de umas contas municipais negativas. Não pode. Portanto, percebo bem, Sr. Presidente, que tenha essa preocupação. Eu, no seu lugar, tê-la-ia igualmente. No que diz respeito ao outro partido que aqui assume grande protagonismo, de facto, na gestão da cidade, que é o CDS, eu, de facto, ouvindo, enfim, e vendo algumas prestações de vereadores do PSD, até digo, ainda bem que assim acontece. A verdade é que o CDS é um partido que hoje, e como sabemos todos, portanto, isso é uma questão meramente factual, está excluído do cenário parlamentar a nível nacional, portanto, que lhe retirou, digamos aí, uma visibilidade que poderia ter nesse contexto. É verdade que está no poder, nas regiões autónomas, mas convenhamos que numa posição muito periférica e subalterna em relação àqueles que mandam verdadeiramente, que é o PSD, e portanto o CDS tem aqui de facto a sua única montra onde pode mostrar algum resultado, alguma obra. E portanto certamente também não quereriam aparecer com umas contas já ao fim de um ano de governação absolutamente desgraçadas. E portanto percebe-se bem esse empenho. Queria, Senhora Presidente, senhores membros da mesa, senhores deputados, dar aqui ainda uma nota que é a seguinte, e esta também um pouco relacionada, sobretudo com os eleitos do CDS. O CDS, nesta Assembleia Municipal e durante muitos anos, conviveu mal com a dimensão do orçamento. Era um orçamento muito grande, era um orçamento milionário, era um orçamento absolutamente avassalador. Ainda me recordo do ex-líder do CDS que dizia que imaginava o então vereador das Finanças a nadar num mar de notas e outras expressões do tipo. E, portanto, devo dizer que das intervenções do Sr. Vice-Presidente em Câmara, registro com agrado que não vi qualquer tipo de problema ou de prurido com a dimensão do orçamento. Pelo contrário, o Sr. Vice-Presidente pareceu-me, pelo menos momentaneamente e à superfície, porque eu não acredito que assim seja, mas momentaneamente e à superfície, pareceu-me reconciliado com uma dimensão de um orçamento com um tamanho relevante, como efetivamente sucede na Câmara de Lisboa. Queria dar uma outra nota, e já quase em jeito de conclusão, para lhe dizer o seguinte, Sr. Presidente, é verdade que o orçamento tem uma grande dimensão, é verdade que a despesa teve uma execução significativa, mas o que eu lhe diria, Sr. Presidente, é que apesar de tudo não se nota
essa correspondência entre aquilo que é a execução do orçamento e aquilo que é a realidade da cidade. O que se verifica é uma certa letargia, o que se verifica é algum abandono. E, portanto, eu digo que com um orçamento desta dimensão, com uma despesa desta dimensão, esperar-se-ia um maior dinamismo da cidade, dinamismo esse e maior cuidado com a cidade nas suas diferentes áreas, no espaço público, nas vias, nos espaços verdes. Efetivamente, ele não se verifica, Sr. Presidente. E, por último, uma nota ainda sobre as contas. Se elas efetivamente são tão positivas, podem ou não estas contas dar margem a que o Sr. Presidente seja mais generoso nas delegações de competências para as juntas de freguesia? Eu penso que é uma questão e uma nota que deixo para reflexão, sendo que, obviamente, se conhece de antemão aquilo que seria a minha resposta. Muito obrigado.